Agora vamos entrar numa área de explosivos, né? Que eu dei até um pouco de atenção nessa área aí. A dificuldade foi encontrar questões, porque não é muito comum questões sobre explosivos em provas de perito. Foi muito mais difícil de todas aqui. Mais difícil ainda foi de combustível, né? Explosivos eu não encontrei algumas, mas de combustível muito pouco. Tanto é que eu utilizei algumas questões da CES Gran Rio, do concurso para engenheiro de petróleo, para combustíveis. Portanto, eu acho que é um tema quente também, um tema plausível de se cair, né, em concurso. Eu coloquei alguns casos, inclusive aqui do nosso laboratório, assim, para dar uma contextualização e causar uma impressão em vocês, de forma que essa impressão ajude a fixar as informações, né? Essa imagem aqui é justamente para começar a dar essa impressão em vocês, né? Para que vocês analisem e vejam, por exemplo, qual dessas imagens dá uma ideia de maior periculosidade para vocês, né? Qual dessas imagens você diria assim, não, isso aqui é um elemento que requer cuidado, né? De cara, todo mundo viu, até para um perito mesmo, a imagem que deve se dar maior atenção é o da direita, né? Mas só que em laboratório, fazendo uma análise um pouco mais profunda, concluiu-se, né, que não existia nenhuma pólvora, nenhum artefato explosivo nesse artefato aqui, nenhuma substância explosiva, melhor dizendo, esse artefato aqui, que chamamos isso aqui de bomba, né? Uma bomba, uma suposta bomba, uma bomba. E os resultados foram negativos para material explosivo nessa bomba. Não existia material explosivo. Isso se chama de uma simulação, né? A pessoa quis assustar alguém, não deixa de ser um crime. Não deixa de ser um crime, né? E nesse caso aqui, aparentemente, uma garrafa, né, de detergente com areia, né, ou com material sólido aqui. Só que o grau aqui de periculosidade desse material, juntamente com o que veio acompanhando ele, além disso aqui veio acompanhando um outro sistema para iniciar, extremamente perigoso. Trata-se aqui de um alto explosivo capaz de detonar todo o andar do laboratório, né? Juntamente, vou repetir, esse material juntamente com o que veio acompanhado a ele, tá? Você vai entender isso quando nós estudarmos os explosivos, os primários, os secundários, os explosivos iniciadores. Essa imagem já lhe dá um impacto, e isso aí ajuda você a fixar a informação que eu vou te passar. E possível de vir em prova. Uma norma que disciplina o uso de explosivos que são utilizados em empresas é a norma do Ministério do Trabalho e Emprego, a norma NR19. Ela define de uma forma muito simplista o que é, né, o explosivo. Muito simplificada. Eu prefiro uma definição um pouco mais elaborada, que eu quero ler com vocês. Mas vocês já ficam sabendo que a norma, a NR19, ela vai disciplinar o uso, o transporte, né, o emprego e a produção de materiais explosivos no Brasil, né? E também o controle do Exército, né, como uma entidade federativa responsável pela aplicação dessas normas, né? Explosivos são substâncias puras ou misturas, né? Então você pode ter
a associação de substâncias para você promover uma ação de maior efeito, né, destrutivo, né? E muitas vezes, não para você produzir maiores efeitos destrutivos, mas muitas vezes para você estabilizar um componente puro, mas extremamente perigoso, como é o caso da nitroglicerina. A nitroglicerina, que foi descoberta no início em 1800, alguma coisa, né? Um pouquinho, mas que posteriormente, alguns anos depois, algumas centenas de anos depois, Alfred Nobel conseguiu estabilizar a nitroglicerina, já que era muito instável, era um líquido amarelado, assim, oleoso, e muito instável, conseguiu estabilizar misturando com terra diatomácea. Foi isso que é a dinamite, é a nitroglicerina com terra. Foi isso que o Alfred Nobel fez, foi isso que criou a fortuna, o império dele, né? Misturou a nitroglicerina com terra diatomácea, estabilizou aquele produto que era muito instável, isso que é chamado dinamite. Essas substâncias, quando excitadas por agentes externos, são capazes de sofrer uma decomposição extremamente rápida, extremamente veloz. A diferença é justamente se trata de uma combustão. A explosão se trata de um processo de combustão. Tanto é que você tem motores a combustão interna, né? Só que é uma combustão com uma velocidade extremamente rápida de materiais sólidos que vão passar para a fase gasosa. Nessa expansão, você causa uma onda de choque altamente destrutiva, além dos fragmentos que são ejetados juntos com essa onda de choque. E o que pode iniciar essa reação? Essa reação ela pode ser iniciada, se o material é explosivo, né, por ação mecânica, pressão, atrito, impacto. Por exemplo, a espoleta, que está no cartucho da arma de fogo, você inicia ela com impacto. São chamados iniciadores. Os iniciadores são explosivos que eu utilizo para acionar outros de maior estabilidade. Geralmente, quanto mais estável, maior o poder destrutivo dele. Então, eu utilizo o iniciador, que vai, muitas vezes, detonar um outro explosivo de maior poder. Posso também inicializar ele com calor, com aquecimento, com faísca. São fogos de artifício, né, que a gente utiliza bastante. A gente usa sempre uma chama calor. E só aqui, ó, ou ainda pela ação de outros explosivos, que ou seja, a espoleta utilizada para deflagrar ou para iniciar uma detonação de um outro explosivo mais potente. Eu quero que vocês entendam a diferença entre deflagração e detonação. Isso é importante, vem uma pergunta de um concurso, mas a gente vai ver na frente. Aqui estabelece, né, a responsabilidade do Exército Brasileiro, que está lá na NR19. E quem quiser conhecer mais sobre as definições do explosivo, toda a parte definição da fiscalização sobre a responsabilidade do Exército Brasileiro, tem que olhar o decreto número 3665 de 2000. Nesse decreto você tem as informações padronizadas sobre explosivos, o que é que o Exército tem que fazer. É um decreto sobre produtos controlados, dentre eles explosivos. Tem uma questão que caiu no concurso, por isso que eu botei esse slide, que ele é uma pergunta simples, relativamente simples, mas que pegaria muita gente de surpresa. Ele dá uma relação de substâncias e pede para você identificar qual dessas substâncias não era explosiva. Ou pede para você dizer qual a substância era um combustível.
O que você, na verdade, como é que você vai diferenciar entre um combustível e um explosivo? Parece fácil, mas se eu lhe der uma relação de substâncias, você não tem hábito de lidar com química, provavelmente você fique um pouco em dúvida, né? Mas a diferença fundamental, o processo de queima de um combustível como um processo de detonação de material explosivo é uma reação de oxirredução. É uma reação de oxirredução, é uma reação de combustão. Então, o explosivo, a explosão, é uma reação de combustão. Tá? A diferença é que a reação de combustão de um combustível se processa a uma velocidade controlável. E a combustão de um material explosivo se processa a velocidades incontroláveis. De forma que essa diferença na velocidade da detonação é que diferencia um combustível de um explosivo. Para você ter uma ideia, a gasolina, se você pegar 1 litro de gasolina e você pegar 1 litro de trinitrotolueno, TNT, a gasolina tem mais energia do que o TNT, armazenada. Isso é interessante, né? A diferença é que quando você deflagra, quando você queima a gasolina, ou quando você detona um TNT, a velocidade da queima, né, da combustão da gasolina comparada com o TNT é bem diferente. A gasolina em comparação com o TNT é mais lenta. Eu tenho aqui um número aqui de velocidade praticamente em torno de 1.700 metros por segundo, velocidade de detonação da gasolina, e para o TNT uma velocidade de quase 7.000 metros por segundo. Isso causa uma onda de choque muito potente, né? Claro, se você explodir, confinar a gasolina, como se faz com coquetel Molotov, né, que você confina dentro de uma garrafa e coloca um pavio, isso também pode causar uma explosão, né? A questão que eu estava me referindo é uma questão do concurso do Rio Grande do Sul para perito criminal. Ela vinha assim: qual das seguintes substâncias não pode ser classificada como explosivo? E aí, você que, né, não está habituado a lidar com química, você vai ver nomes que você não saberia talvez reconhecer. Azida de chumbo, por exemplo, é um iniciador utilizado para iniciar uma reação, né, de explosão. Peróxidos são explosivos. Nitrocelulose foi um dos primeiros explosivos que foram produzidos. Dinitrato de etileno glicol são, em suma, são compostos, na sua maioria compostos orgânicos, que possuem na sua fórmula, isso é interessante, que possuem na sua fórmula o combustível, geralmente os compostos de carbono, os átomos de carbono, melhor dizendo, os átomos de hidrogênio, os átomos de nitrogênio em si, e possui também na sua fórmula o átomo de oxigênio. Quando você vai queimar alguma coisa em sua casa, qualquer coisa, você utiliza o combustível, né, e utiliza o oxigênio para você promover a combustão, não é assim que a gente aprendeu? Tá. A diferença do material explosivo para o combustível é o seguinte: o material explosivo, ele já tem o oxigênio dele, ele não precisa do oxigênio do ar. Na própria fórmula ele já tem o oxigênio dele. Então ele tem na própria estrutura o comburente, o combustível e o comburente. Então, todos esses materiais explosivos aqui possuem algum combustível e possuem oxigênio na fórmula. Se você quiser identificar pela estrutura, você tem que ter oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem como ele promover a explosão. Mas essa questão se tornou fácil porque ele colocou na letra D o butano, né? E butano não é difícil você lembrar que o butano faz parte, é um hidrocarboneto,
né, de cadeia linear, faz parte inclusive da mistura do gás de cozinha, GLP, né, que é butano e propano. Você teria então hidrocarboneto de 4, uma cadeia linear, vai ser o butano, onde você só tem carbono e hidrogênio. Você percebe que há ausência do oxigênio, né? Justamente a queima dele com o oxigênio do ar e que gera energia suficiente para acender, por exemplo, um fogão das nossas casas. Ok? Então está colocada a diferença entre... Aqui tem algumas fórmulas, só para que, se por acaso você encarar alguns elementos pela frente, saber diferenciar. Acredito que não caia esse tipo de questão para vocês, mas saber que existe a nitroglicerina. E eu quero aproveitar até me redimir aqui com vocês. Tem uma aula passada que eu tinha colocado a estrutura da nitroglicerina de forma errada, né? Eu coloquei a forma errada da nitroglicerina, aqui é a forma mais correta, né? Eu tinha colocado assim, a forma errada. É derivada da glicerina, né? A glicerina reagindo com uma mistura de ácido fúrico e ácido nítrico, essa reação de nitração, gente, é reação para a produção de explosivos. Também, né? Também, mas é uma reação orgânica que é utilizada geralmente para produzir explosivos. Eu tinha colocado uma estrutura da glicerina, né? Tinha colocado para vocês que o composto era assim. Então, não há uma substituição de hidrogênio diretamente na cadeia de carbono. Há sim uma substituição do hidrogênio, não da hidroxila, tá? Não é a hidroxila que sai e entra o NO2. Sai apenas o hidrogênio. Um detalhe que o professor de vocês errou e está se redimindo aqui com vocês. Só não erra quem não tenta, né? E aqui eu tenho uma estrutura de um outro explosivo muito utilizado, que é a nitrocelulose. Tem uma história interessantíssima, foi descoberto ao acaso, sempre misturando ácido nítrico com ácido sulfúrico, né? E aqui no caso é celulose, que é polpa de madeira, que é papel, né? Então são materiais fáceis fácil acesso, ácido nítrico, ácido sulfúrico e papel e celulose. Então por acaso foi misturado de uma forma bem interessante. Geralmente eu conto essa história num curso extensivo, e foi descoberto esse explosivo. Esse é um tipo de explosivo, gente, que o pessoal chama de explosivo sem fumaça. Ou fumaça sem fumaça. O explosivo, geralmente, que é feito com pólvora negra, essa pólvora de fogo de artifício, são explosivos feitos com pólvora negra e gerar essa fumaça toda. Aqui praticamente não gera fumaça, é uma fumaça branca. O trinitrotolueno, que era justamente isso, a química, né? Os químicos orgânicos a partir do tolueno, que é uma estrutura a partir do tolueno, que é um anel benzênico com um substituinte metila, reagindo com o ácido nítrico e o ácido sulfúrico, foi capaz então de produzir essa molécula explosiva. Repare que aquilo que eu falei para vocês, como é que se identifica a molécula explosiva? Ela tem o combustível, né?
E tem o comburente. Aqui o comburente, o oxigênio. Ok? Então, é uma das características de você visualizar, pela estrutura química, a capacidade dessa molécula ser explosiva ou não. Geralmente nitrocompostos são explosivos. Pente também é um explosivo muito utilizado em cordéis, em fios, cordéis. E esses aqui que tem uma história interessante, talvez os explosivos mais potentes da atualidade, o HMX, o RDX, que foram fabricados a partir de uma droga contra a infecção urinária. O cara tinha uma droga contra a infecção urinária, né? E foi feito a nitração, aquela mistura, né, do HNO3 com ácido sulfúrico. E nessa reação de nitração é possível então incorporar na estrutura da molécula grupos NO2. Esses grupos NO2 fornecem à estrutura o comburente, o oxigênio. A partir dali você tem substâncias muito instáveis, que estão na ordem aqui de velocidade de detonação, na ordem de 9 km por segundo a onda de propagação. O TNT ia lá em torno de 7, né? 33 mil km por hora, a velocidade de propagação. Não há quem fuja de uma velocidade dessa. No momento que essa bomba foi detonada, não tem como nem se abaixar. Não tem nem como você procurar um local para se proteger. 33 mil km por hora, uma velocidade uma ultra velocidade. Bom, essa curiosidade é para dizer a vocês que existem essas substâncias que são substâncias puras e que os explosivos também podem ser formados por misturas. E um dos explosivos mais utilizados hoje pelos militares é o C4, que é um explosivo, é uma mistura de RDX com aditivos plastificantes, justamente para dar aquela... Quando você mistura com aditivo plastificante, você diminui, você aumenta a estabilidade da molécula explosiva, como Alfred Nobel fez com a dinamite. Ele misturou com terra de atomácia. Então você mistura com aditivos plastificantes, dá uma estabilidade, pode botar no bolso e sair com ele andando, que não vai ter problema nenhum. Você só vai poder detonar um explosivo plástico desse se você tiver um iniciador. Se eu pegar e jogar aqui no chão, nada acontece. Nada acontece. Posso até acender um fósforo e nada vai acontecer. Eu preciso de uma energia muito maior para poder detonar ele. Ele ou outros explosivos que sejam misturas com materiais inertes. Eu coloquei esse explosivo ANFO aí porque é um explosivo... pode vir alguma questão que ele comente alguma coisa sobre nitrato de amônia, porque nitrato de amônio, é um sal, é um fertilizante. É muito produzido para fertilização, para fertilizantes, né? E você adquire facilmente um saco de nitrato de amônio em lojas de implementos agrícolas. A mistura com um pouco de combustível, óleo diesel, por exemplo, ou querosene, você consegue transformar aquele fertilizante num material com um potencial destrutivo enorme. Aquela garrafinha que eu mostrei para vocês lá no início da aula, aqui, com a imagem aqui do lado esquerdo, era justamente uma mistura de nitrato de amônio, com combustível.
era o explosivo ANFO. Explosivo utilizado por terrorista, porque é fácil fazer. Vai na loja de matéria de agrícola, vai no, né, pega um pouco de óleo diesel, está feito o explosivo. Só que a estabilidade dele é muito grande. Como eu lhe falei, como é muito estável, não é fácil detonar isso. Para detonar isso, eu preciso de uma banana de dinamite. E para detonar a banana de dinamite, eu preciso de uma espoleta. Então, repare, eu preciso de espoleta, preciso de uma banana de dinamite, preciso dele, do ANFO, para poder causar um estrago. É a nossa sorte, né? Porque senão seria muito fácil produzir. Classificação dos explosivos, tem uma classificação tradicional, teórica, e basta uma leitura simples. Só chamando a atenção aqui das misturas, os mistos, né? São misturas que eu falei com vocês, que os cartuchos, o propelente dentro do cartucho pode ser de base simples, se for de um tipo de explosivo, base dupla, se tiver 2 tipos de explosivo, ou de base tripla, até 3 explosivos é comercialmente, né, viável. E essas definições que eu quero que vocês entendam um pouquinho, certo? Que pode vir assim para em alguma forma de questão que possa confundir vocês. Mas nós já sabemos o que são iniciadores. Já sabemos que são explosivos que são iniciadores. Podem vir, geralmente vêm em forma de mistura, que são justamente aqueles que eu falei que estão numa espoleta de um cartucho de arma de fogo. Azeite de chumbo, chifinato de mercúrio. São substâncias que podem ser orgânicas ou não, ou inorgânicas, né? Mas que têm uma alta instabilidade, com uma um pequeno choque mecânico, né? Você consegue provocar a explosão dele, né? A iniciação dele. Então, geralmente, eu utilizo isso para fazer pavio. Eu utilizo muito em pavio aqui, iniciadores. Reforçadores são também denominados como boosters ou intermediários. Lembra que eu falei para detonar um ANFO, eu preciso de uma dinamite? Então, às vezes, eu utilizo a dinamite para ser um reforçador de um explosivo ainda maior. Eu utilizo ele entre o iniciador e a carga principal. Rompedores, explosivos de alta potência, alto poder de brisância. Geralmente são explosivos utilizados para demolir estruturas, né? Utilizados em pedreiras. São explosivos de alto poder. Esse poder de brisância, né, tem a ver com o poder dele de rompimento. É um nome novo, né? E os propelentes são conhecidos como os baixos explosivos. Depois você vai ver que tem baixos explosivos, altos explosivos, mas os baixos explosivos são geralmente utilizados como propelentes. Um exemplo mais típico é a pólvora negra, utilizada em fogos de artifício, né? A velocidade de detonação dele é bem mais baixa. Aqui uma imagem só para você fixar a ideia do iniciador. Aqui você tem uma espoleta, né? Uma espoleta. Isso chegou lá no nosso laboratório, né? Tem perigo, né? Explosivo, tal. Aqui dentro dessa cápsula, que é que tem aqui dentro? Aqui dentro tem aqueles explosivos estáveis, iniciadores. O mesmo tipo de explosivo que eu tenho no cartucho da arma de fogo, na espoleta da arma de fogo. Isso aqui, gente, juntamente com esse pavio aqui, ó. Esse pavio vai ter o comprimento que você achar interessante. Jamais um pavio curto como esse, né? Aqui você vai acender com a chama. Aqui dentro tem pólvora negra. Pólvora negra, um baixo explosivo. Ele vai deflagrar, vai começar a queimar de uma forma lenta, para justamente você dar tempo de você se proteger, né? Até chegar aqui. Quando essa chama alcança a espoleta, aí ele
e detona o iniciador. Essa carga está geralmente associada, está introduzida dentro de um outro explosivo maior. Eu vou fazer aqui de outra cor. Geralmente está introduzido dentro de um explosivo maior, de uma banana, por exemplo, aqui de emulsão explosiva, de uma banana de dinamite. Aí você montou um conjunto iniciador explosivo primário. Eu ainda poderia ter um segundo explosivo aqui, uma outra carga, por exemplo, do anfo. E aí você teria então explosivo primário, explosivo secundário. Isso aí você teria. Seria o reforçador. Seria uma capacidade destrutiva enorme, né? Isso só para vocês entenderem os conceitos. Vendo as imagens, fica mais fácil vocês entenderem os conceitos. Reforçadores, né? Aqui, como o colega citou, as bananas aqui, geralmente são bananas de... Pessoal, é banana de dinamite. Não, geralmente não é dinamite isso aqui. Dinamite, para ser dinamite, teria que ter nitroglicerina com um material plastificante. E geralmente não tem nitroglicerina aqui. Geralmente tem nitrato de amônio. Tem nitrato de amônio. Seria assim um anfo em emulsão, chamado de emulsão explosiva. Mas pode ser dinamite também, dependendo do caso. Propelente, aqueles que queimam mais vagarosamente, né? Em fogo de artifício, ou então usados naquele pavio que eu mostrei para você, aquele paviozinho branco. Geralmente é uma mistura. Quando você não tem na molécula as condições, o nitrato de amônia, por exemplo, ou nitrato de sódio, aqui no nitrato de sódio, nitrato de potássio, como você não tem ali, você tem o oxigênio aqui, mas não tem o combustível, aí eu misturo. O carvão é o combustível, o enxofre também pode ser combustível. Então, eu fazendo essa mistura, obtenho a condição para o material ser explosivo, né? O combustível e o comburente. A fonte de oxigênio vem do nitrato, e a fonte de combustível vem do carvão e do enxofre. Essa receitazinha você pode fazer em casa e brincar, né? Se não tocar fogo na sua casa, faça um seguro antes, seguro residencial contra incêndio, né? Faça seguro residencial, você pode fazer, você vai queimar. Isso geralmente não vai explodir, né? Isso vai queimar como um fogo de artifício. Porém, se você confinar isso no recipiente fechado, né, você pode causar uma expansão explosiva. Bom, agora fica fácil você entender que são os autoexplosivos, que é uma classificação em função da velocidade. Explosivos primários. Você tem os autoexplosivos primários, ou iniciadores, e autoexplosivos secundários. É em função da velocidade de detonação. Não tem muito o que você se preocupar com isso, sabendo, por exemplo, que os baixos explosivos são de baixa velocidade, são geralmente utilizados para deflagração ou como propulsores. Pólvora negra. Vem uma questão pedindo essa compreensão disso. Uma tabelinha aqui em relação à classificação em função da velocidade. É uma classificação muito utilizada essa em função da velocidade, né? Por isso que eu coloquei essa da velocidade e a de uso, a do emprego, são as mais utilizadas. Agora veja essa questão, né? Uma questão também no concurso de pesquisador. A única questão que tinha sobre explosivo, né? A opção correta acerca da pólvora utilizada nas munições. Então, eu estou falando agora pólvora utilizada na munição. Estou falando de munição de arma de fogo. São pólvoras que explodem ou deflagram. Deflagram, não vão explodir. Certo? A diferença fundamental. Portanto, se vai deflagrar, a velocidade de propagação é menor. Pode ser de base simples, base dupla. Vamos ver. Letra A.
A pólvora propelente de base simples é uma das espécies de pólvora negra. A pólvora propelente de base simples, ela necessariamente não é de pólvora negra, ela pode ser, ela na verdade é um composto, ela pode ser, por exemplo, de TNT, pode ser de nitrocelulose, embora a pólvora negra seja utilizada como propelente, tá? A letra B, a pólvora negra é bastante utilizada nos cartuchos modernos. Não, né? Aqui os cartuchos modernos utilizam nitrocelulose, NC, né? Ou nitroglicerina, ou trinitrotolueno. São explosivos mais seguros e mais não geram aquela fumaça em excesso. Antigamente sim usava a pólvora negra, aqueles filmes antigos, né, que o pessoal tinha aquelas espingardas antigas, os bacamartes em si, e utilizava a pólvora negra. Talvez no interior você não encontra espingardas bastante rudimentares, e o pessoal vai usar muitas vezes pólvora negra no interior como propelente. Então, letra C, as pólvoras químicas, que são essas aqui, ó, conhecidas pólvoras químicas, são assim chamadas, dada a pequena quantidade de fumaça gerada na sua queima, quando comparadas com a pólvora negra, né? Então essa questão está toda certinha. Está toda certinha. É justamente essa diferença assim, visual da explosão, da queima, da deflagração de uma pólvora química para uma pólvora negra. A letra D, a pólvora propelente de base dupla. E aqui eu teria o quê? Uma mistura de nitrocelulose com nitroglicerina, seria um exemplo, né? É uma das espécies de pólvora negra, né? Bastante fácil de você identificar o erro nessa questão. E na letra E, as pólvoras químicas são também denominadas pólvoras com fumaça, né? Somente ao contrário, as pólvoras com fumaça são a pólvora negra. Então essa questão, apesar de ser de um concurso focado para uma área de pesquisa, foi um concurso muito puxado, você viu que você acertaria essa questão, né? Aqui a definição da pólvora sem fumaça, né? Aqui o aspecto físico às vezes pode até parecer assim a pólvora negra. São grânulos, né? Fisicamente, talvez você no campo até confunda, né? E é muito parecido também com chumbinho, aquele veneno que é utilizado, né? Então muitas vezes tenha cuidado, porque às vezes para você testar se é pólvora, você queima. Vamos ver se é pólvora mesmo. Pega um pouquinho assim e queima. Tenha cuidado, porque se você fizer isso com chumbinho, vai liberar um gás venenoso. Nós temos um caso, inclusive, de pessoas que respiraram, fazendo esses testes em laboratório, e foram hospitalizadas. O gás é bastante tóxico gerado no chumbinho quando ele é queimado. E a aparência é a mesma. Então todo cuidado é pouco na hora de você mexer com esses materiais, né, envolvidos com crime. Está aqui a base dupla, né? Nitroguanidina seria um outro tipo de explosivo que você pode associar com outros dois e formar uma base tripla. Eu vou falar rapidamente dessas propriedades dos explosivos, porque tem uma questão que caiu no último concurso, que ele fala sobre uma propriedade relacionada à potência do explosivo. Só para você contextualizar. Se você tem as principais propriedades, higroscopia, que é a capacidade, né, do material absorver ou não umidade. Isso é importante porque se o material absorver muita umidade, ele tende a exudar, chamado aqui suando, né? Quando ele fica suando. Então muitas vezes você está no campo lá, você vê material explosivo já todo suado, significa que já ficou exposto ao ambiente muito tempo. Isso é perigoso porque ele salta o material que estava estabilizado no meio emulsificante, e aí aquele material exudado perdeu a estabilidade, saiu daquele meio que estava estável para o meio instável. Então tem que ter muito cuidado com isso. Calor de combustão, né? Quantidade de calor gerado na combustão, lembrando que mesmo a explosão é um processo de combustão,
e potência. E existe um método bem prático de se medir a potência de um explosivo, né? Nós vamos ver que fez parte do contexto da questão que caiu no concurso passado. Embora ele falasse sobre explosivo, não requeria praticamente conhecimento nenhum de explosivo para você acertar essa questão. Bastaria uma noção básica da química para você entender e resolver essa questão. Mas vamos ver essa questão que ela é bastante interessante, né? Questão do último concurso. Foi o que ele fez aqui. Apresentou para vocês uma tabela com 3 tipos de explosivos, né? Nitroglicerina, TNT e azida de chumbo. E agora você já sabe que a azida de chumbo é um iniciador. Agora você já sabe que isso poderia ser utilizado em espoleta.